Beleza. Tá? Então, lá, o que determina a posição dos dentes, já falei, musculatura circundante, espaço entre os arcos, ou seja, essa relação maxilomandibular entre o arco superior e inferior, e o contato dos dentes. Se qualquer um desses passos ou desses tópicos sair da posição, tudo é desequilibrado. Se eu tenho uma força atuando muito excessivamente para vestibular, a tendência do meu dente é lingualizar. Ao mesmo tempo que se eu tenho uma força atuando sobre a lingual, a tendência do meu dente é vestibularizar. Né? E se eu tiro um ponto de contato, a tendência deles é migrar para a região anterior. Tá? Então, nós precisamos entender, por exemplo, um paciente que nasce assim, tem uma causa. Não é? O que aconteceu aqui, gente? Bico. Consegue resolver? Sim. Dente permanente ou dente tecido? Permanente. Esses quatro Não. são, né? Esses aqui são, né? E esses aqui? Não. São Tecido. também? São também ou não? Acho que não. Tem canino não grande aí? Não. Tem Oi? molar grande aí? Também não. Então, essa dentição é uma dentição mista, tá? É tecido e permanente. Mas, olha como é que a pessoa já nasceu com esse dente desse jeito. Olha como é que essa relação entre arcos não tem ponta de cúspide em fundo de fossa. Está tocando ponta de cúspide com ponta de cúspide. Não é? O que determina a formação da dimensão vertical de oclusão é quando esses molares descidos são trocados pelos permanentes. Porque o permanente vai rompendo, empurrando a mandíbula e ela vai se desenvolvendo de forma a fazer o seu dente inclinar e entrar na posição de engrenamento. Então, eu tenho um descido que é curto, curtinho, de repente nasce um dentão grandão, começa a empurrar a sua mandíbula, sua maxila para cima, ela é um osso estático, ela empurra a mandíbula para baixo, a mandíbula se desenvolve, a musculatura se equilibra, e aí você tem um engrenamento onde a cúspide entra no fundo da fossa e a engrenagem funciona. Então, mais ou menos em torno dos 6, 7 anos de idade, você tem essa dimensão vertical de oclusão posicionando-se na posição de melhor engrenamento. Então, teoricamente, para mexer nisso, o ortodontista seria muito melhor mexer com um paciente mais jovem, primeiro porque a neoformação óssea dele ainda não é completa, e também porque o osso é mais mole, e também porque é mais fácil mexer com ele nessa idade, ele vai colaborar mais porque o pai manda ele fazer, e não faz por conta própria, não é? Do que se você tentar fazer isso quando ele está adulto. Tá? Então, a gente tem que entender o que é fisiológico para corrigir o que é patológico. Aqui, um conjunto de estruturas está influenciando o posicionamento desse dente. Músculos, circundantes, bochecha e língua, lábio, tá? Contato oclusal entre os dentes e essa relação de espaço entre a maxila e a mandíbula. Isso influencia o real posicionamento e engrenamento desses dentes. Tá? Como se tudo não bastasse, interarcos entre o arco superior e inferior também tem uma relação. Não é? Eu tenho uma relação tanto no sentido antero-posterior ou póstero-anterior, quanto uma relação no sentido oclusal, látero-lateral. Não é? Eu tenho aqui fica muito fácil a gente visualizar, ó, uma inclinação dos dentes posteriores e inferiores mais para distal, uma inclinação dos dentes posteriores médios e anteriores mais para mesial. Isso tudo faz com que se eu traçar uma linha imaginária passando por ponta de cúspide, no sentido antero-posterior, presta atenção no que eu estou falando, hein? Se eu traçar uma linha imaginária passando pela ponta das cúspides, começando lá no meu último molar, em sentido anterior, então passa aqui segundo molar, vestibular lingual, distal e mesial,
primeiro molar distal e mesial, primeiro pré-molar distal, cúspide única, né? Primeiro, segundo prés, canino. Se eu traçar uma linha imaginária, vocês vão ver que essa linha vai ter um formato côncavo para o arco inferior e convexo para o arco superior. Por quê? Porque nesse sentido de ter um engrenamento de um com o outro, eu tenho uma muito melhor distribuição de forças desse jeito do que se fosse plano. Não é? Desse jeito eu tenho um engrenamento mais perfeito, uma melhor distribuição de forças, um geramento de força para o longo eixo dos meus dentes, e um equilíbrio dinâmico dessas estruturas. Tá? Então, esse relacionamento entre arco, como é que chama essa curva que eu passo na ponta da cúspide, os dentes posteriores em direção anterior até canino, no sentido antero-posterior, como é que ela chama? Jéssica? Como é que chama aí, Jéssica? Ai, professor, não sei como que chama, não. Não sei, não? Não. Você sabe o que eu estou falando? Sei, mas eu não lembro, não. Não lembra? Acabei de falar, ué. Não. Mariana, vai, Mariana, você sabe. Ih. É, professor? Se eu traçar uma linha imaginária passando pela ponta das cúspides, no sentido antero-posterior, de mesial, pode ser de distal para distal, ó, eu tenho uma curva de SPI. Se eu traçar no sentido látero-lateral, eu tenho curva de Wilson. O encontro dessas duas curvas, o encontro entre essas duas curvas eu vou chamar o que a gente chama de mesa oclusal. O que é mesa oclusal? É o espaço da superfície oclusal onde você vai atuar na mastigação. Entendeu? Ou não? Sim ou não, gente? Eu acho que quando vocês ficam calados, é sinal que vocês já perderam o fio da meada aí. E aí é a hora de eu parar e voltar para trás. Quem não entendeu? Jéssica? Vamos lá, Jéssica. Deixa eu passar uma imagem melhor aqui para você. Ó. Eu entendi, professor. Entendeu? Quem não entendeu? Não entendi não, professor. Pode falar de novo, professor. Tá bom. Olha aqui, ó. Eu posso olhar eu posso traçar uma linha imaginária passando no sentido antero-posterior, tá? Antero-posterior, passando pelo vértice da cúspide. O que é vértice da cúspide? A ponta da cúspide de todos os meus dentes, começando lá no canino e indo até os molares. Aí vou nessa imagem. Passo aqui do canino até os molares. Esta curvatura para o arco inferior vai ter um formato côncavo. Olha aqui, ó, côncavo. Tracei a linha imaginária pegando do canino aos dentes posteriores. Para o arco inferior, ela tem um sentido côncavo. E esta curva, no sentido anteroposterior, é chamada de curva de Wilson, de SPI. Tá? E se eu pegar agora no sentido látero-lateral, no sentido oclusal, tá? Traçar uma linha imaginária passando pela cúspide dos meus dentes, no sentido vestíbulo-lingual, ó, eu tenho uma curvatura que vai também ser côncava para o arco inferior, convexa para o arco superior, que chama curva de Wilson. Tudo bem? O encontro entre essa curva antero-posterior e esta curva látero-lateral determina uma área de superfície que a gente chama de mesa oclusal, ou simplesmente a oclusal do seu dente. Tá? A mesa oclusal corresponde entre a vertente interna da cúspide vestibular com a vertente interna da cúspide palatina, formando o que a gente chama de superfície onde você vai acontecer o seu ato mastigatório. É nesse espaço entre as vertentes internas do seu dente que vai acontecer o contato oclusal e a mastigação. Tudo bem? Esta região, esta área chama mesa oclusal. E aí? Professor? Oi. Eu entendi a mesa oclusal até o momento que o senhor disse. Era a curva de SPI, né? Que vem seguindo, né? Nos dentes.
em conjunto com a de Wilson. Vamos lá, peraí. Essa eu entendi. Agora, com as vertentes, professor, por favor. Vai lá. Olha essa imagem aí, Tiago. Fica fácil você visualizar? Sim, estou vendo. Se eu traçar uma linha imaginária passando pelas cúspides, de um lado e de outro, de um lado a outro, ó. Tá vendo? Esta área daqui, a gente chama mesoclusal. Se eu unir a curvatura no sentido antero-posterior ou póstero-anterior e unir a curvatura no sentido látero-lateral, ó, látero-lateral, antero-posterior, eu vou ter esta área que a gente chama de área de mesa oclusal. É nesta área de mesa oclusal onde acontece o contato dental. Ok? Tudo bem aí? Agora foi, que a imagem Bem, tá indo. deu para entender? Não, aí o que acontece, Tiago? Além como se tudo isso não bastasse, ó, esta vertente interna de uma cúspide palatina, com a união da vertente interna de uma cúspide vestibular, também formam uma mesa oclusal. Isso aí foi outra coisa que eu falei. Concordou ou não? Concordou? Todo mundo? Não, Sim, Mariana? sim, Não, sim. Mariana? Não entendeu? Vertente são as faces, né, O que professor? é a vertente? Eu tenho aí vamos voltar na morfologia. Vamos voltar lá no primeiro período. O que é uma vertente de cúspide? A cúspide é formada por vertentes, que são as áreas que apontam para o centro, tanto áreas internas do dente quanto áreas externas. Então aqui, ó, o que é uma vertente aqui? A vertente é da ponta da cúspide até os fundos do sulco principal e da ponta da cúspide para o lado externo. Então eu tenho essa vertente aqui que vai formar a cúspide. Ela está para o lado externo ou interno? Externo. Então essa vertente aqui é uma vertente externa, também conhecida como vertente lisa. Lisa. Tudo bem? E esta vertente, onde eu estou fazendo a mastigação, que tipo de vertente que é esta? É uma Triturante. vertente interna ou vertente triturante. O encontro de duas vertentes triturantes vão formar o que a gente chama de mesa oclusal, que é ali que acontece bem bolado da mastigação. Tudo bem? Entendemos aí, gente? Claro? Beleza. Entendemos curva de Wilson, curva de Spee? Entendemos? Perfeito? Então tá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, eu estava falando o quê? O dente, além de ter o arco superior um pouquinho maior que o arco inferior, eu tenho inclinações, angulações dentais diferentes, tanto para o arco superior quanto para o arco inferior. Eu tenho o engrenamento, ele é perfeito quando as curvas do arco inferior se encontram com as curvas do arco superior, distribuindo a força para o longo eixo dos dentes. Esta relação interarcadas, tá, é determinada pelas curvaturas de Wilson e de Spee. Tudo bem? Que são justamente isso. Ó. Então, numa posição fisiológica, quando eu tenho contatos fisiológicos normais no meu paciente, eu vou ter sempre um engrenamento, a relação interarcadas, onde a ponta da cúspide vestibular do meu dente inferior vai encostar lá no fundo da fossa do meu dente superior. E a ponta da cúspide lingual ou palatina do meu dente superior vai encostar no fundo da fossa do meu dente inferior. Esta é a relação de contato funcional ideal. Cúspides VIPs se encontrando no fundo da fossa. Tudo bem? Gente, isso é o suprassumo do ouro da oclusão. Então, se eu quero aprender oclusão, o contato oclusal acontece aonde? Geralmente, ponta de cúspide e fundo de fossa. E é geralmente uma ponta de cúspide no fundo da fossa. Quantas cúspides tem um molar? Um primeiro molar, por exemplo. Quantas cúspides tem um segundo molar? Então, essa relação vai acontecer entre um e do outro dente, ou ela vai acontecer entre um dente e dois dentes? Ou eu não entendi a pergunta?
Ó, a gente começou com 6 aqui, agora só tem mais 4. Só tem 3, 4. Já achei que o resto já foi, né? Galera, põe a cara aí. Vamos lá, Carolina Moraes. Ah, não, Carolina de novo? Não, Carolina. Porra, me ajuda, né? Então vai lá, Luciana. Luciana Fontes. Professora, eu não entendi a pergunta. Claro, né? Põe sua cara aí, vai. Deixa eu ver sua cara. Ó. Ah, nem... Ah, tá. Eu nem sei que pergunta que eu fiz mesmo. Qual foi a pergunta que eu fiz? Eu já esqueci. Eu não entendi. Não, perguntar de novo. Vou fazer outra pergunta. Na relação de contato fisiológico, acontece como, Luciano? Fisiologicamente. Como um dente se comporta com o outro dente? Você fala a questão das cúspides? Isso, a questão das cúspides. Ou as cúspides cêntricas vão ocluir na fossa do seu dente antagonista. Perfeito, perfeito. Ok? Tudo bem entendido aqui? Tudo bem. Agora eu pergunto, vai acontecer de forma somente um dente com outro dente ou um dente com mais dentes? Esse contato acontece. Os anteriores. Não. Os anteriores são só com eles. Agora, os posteriores. O anterior só vai tocar, só triscar. Vamos pensar só no posterior. Eu tenho molar. Mais de um dente. Então, o contato dental vai acontecer dente a dente ou dente a 2 dentes? Dente a 2 dentes. Geralmente, o contato oclusal vai acontecer no fundo da fossa e na crista marginal do dente adjacente superior. Então, o contato acontece no fundo entre uma cúspide e o fundo da fossa, entre a outra cúspide e a crista marginal. Tudo bem? Então, o contato vai acontecer sempre dente a dente, dente a 2 dentes. Então, contato oclusal geral, fisiológico, na maioria dos dentes, ele vai acontecer dente a 2 dentes. A única exceção da regra é nos dentes anteriores, nos incisivos centrais inferiores. Por quê? Como eles são mais estreitos, em média, em torno de 1 milímetro mais estreito que os superiores, esse dente vai se relacionar com o seu antagonista, ou seja, com o seu incisivo central superior, somente na relação de dente a dente. E também, uma outra exceção, na questão dos terceiros molares. Ou seja, no começo e no fim desse padrão, eu tenho diferenças de contato. Mas no meio do caminho, entre o segundo molar até o primeiro, até o incisivo lateral, eu vou ter relação de contato dental dente a 2 dentes. Tudo bem? Deixa eu dar tchau pra ela. Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim. Gente, se vocês não estão entendendo, pare e pergunte, pelo amor de Deus. Não é fácil. Tá tranquilo? Professor, Pode falar. mas tem casos de dente em cima do outro dente, né? Então, Duda, aí é o seguinte. Põe sua cara aí, Duda. Deixa eu ver. Não. Então, sim. Hoje não. Quando é fisiológico, Duda, então nós estamos falando primeiro, vamos entender o que é fisiológico, depois a gente entender o que é patológico. Tudo bem? Vamos entender o que é fisiológico, depois entender o que é... Fisiologicamente, a relação de contato oclusal vai acontecer dente a 2 dentes, de segundo molar até incisivo lateral, e dente a dente em incisivos centrais inferiores e terceiros molares. Tudo bem? Fisiologicamente é isso. Existe um outro padrão de engrenamento? Aí sim, porque tem pessoas que nascem com o osso fora do lugar. Não é? E aí eu tenho 2 padrões distintos. Quem descobriu isso foi Engel, lá em 1932. Ou 1902, eu não lembro mais não. Aí, assim, o que ele descobriu? Ele descobriu que tinham 3 padrões principais. Né? O padrão que era fisiologicamente normal, que ele classificou como classe 1 de Engel, e os 2 outros padrões que são diferentes. Um padrão, os dentes mesializando, e num padrão, os dentes distalizando. Ou seja, e quem que ele leva como consideração para visualizar isso?
ele leva sempre em consideração a posição do primeiro molar superior em relação ao primeiro molar inferior. Tudo bem aqui, gente? Sim, Não, verdade. verdade. Ou vocês já não estão mais entendendo nada que eu estou falando. Fala a verdade. Cadê a Carol? Carol, tudo certo aí, Carol? Professor, Pode falar, Jéssica. Põe a sua cara e pra fala. mim, por favor. Não, professor, não vou ligar, não. Fica aí, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou dando Repete pra mim, aproveito aqui. por Não, favor. não tá legal, não. Eu vou sair fora. Vou dar aula pra vocês mais, não. A parte de dente a dois dentes é de molar. Não, Até Jéssica, por favor, eu não quero nunca nessa disciplina, que vocês decorem coisa nenhuma. Tá? Aqui, se não tem entendimento, não tem aprendizado, não tem mesmo. Porque daqui a pouco eu não vou falar mais ponta de cúspide de fósforo, eu vou falar assim, cúspide mesovestibular do primeiro molar superior, concluindo com a crista marginal mesial, distal, do segundo premolar inferior. Então, daí para frente, se você aresta longitudinal do canino, então, daqui para frente, se você começar a decorar essas coisas, não vai para frente, não vai ter entendimento. Entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam é o que vai acontecer. O contato entre uma ponta de cúspide e um fundo de fossa ou uma ponta de cúspide com uma crista marginal do outro dente. Contato, relação de contato entre um dente a dois dentes. Tudo bem? Esta relação de contato dente a dois dentes vai acontecer entre o segundo molar até o incisivo lateral. As únicas exceções da regra de relação dente a dois dentes são o incisivo central inferior, que vai ocorrer em um ponto só do incisivo central superior, e a cúspide distovestibular do terceiro molar inferior. Tá? E aí sim, se eu sei o fisiológico, qual que é a minha referência para saber o que é fisiológico? A posição de engrenamento de cúspides do primeiro molar, superior com o inferior. Então, aqui nesse caso, olha aqui nesse caso aqui, o que vai determinar? A inclinação, a posição da cúspide do primeiro molar inferior em relação ao primeiro molar superior. Tá? Já vou chegar nesse assunto agora mesmo. Tá? Primeiro a gente vai entender o básico aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a relação de contato dental ela acontece sempre dente a dois dentes, e a única exceção da regra, porque é mais fácil de aprender assim, são os incisivos centrais inferiores e a cúspide vestibular do terceiro molar. Tudo bem? Jéssica, deu para entender isso aí? entendi, professor. Obrigada. Mesmo. Vamos fazer o seguinte agora, então, gente. Vamos dar 10 minutos de intervalo? Tomar um café? Pode ser? Tá? No meu relógio aqui, são 3h15. Tá? Eu já vou abrir uma outra sala. Tá? Então, 3h25 a gente volta. Tá bom? Fica bom assim? Então, 1, 2, 3, fui. Eu ia, né? Só achar aqui a saída. Ai, meu Deus, achei não. Aí saí. Pronto, fui. Agora fui mesmo. Ou não? Fui não. Ainda não.